Alguém tem algum ponto específico da matéria, né, que ficou na dúvida, alguma questão que queira que eu explique novamente? Como que está aí? Ô Matheus, eu queria que você explicasse a 8, a 16 e a 18C. Beleza. E tem mais algumas aqui, mas vamos ver se vai dar tempo. Medidas de dispersão, não é isso? É sobre moda ainda. Ah, não. Então, medidas de posição. Beleza. Deixa eu só compartilhar aqui para o pessoal ver. Então, vamos lá. Aqui está naquela lista, né? Exercício daquela primeira lista, com 20 exercícios, se não me engano. E aí é número 8, correto? A tabela abaixo indica os custos de uma determinada empresa com encargos salariais, né? Então, eu tenho aqui uma tabela, ó, de frequência, obviamente, dá para a gente ver, né? Então, a letra A que eu estou acabando de responder, que é uma tabela de frequência. Por que é uma tabela de frequência? Porque aqui nós temos uma classe amostral, né? De 450 a 550. De 450 a 550, eu tenho 8 funcionários recebendo esse salário aqui de 450 a 550. Não sei qual país que é, porque o salário está baixo. Então, eu tenho 10 funcionários aqui recebendo de 550 a 650, e assim por diante, né? 11 aqui, 16 aqui, 13 aqui, né? Então, que tipo de dados são esses? Isso aqui é uma tabela de frequência, gente, porque ela indica qual a frequência de determinado dado, né? Ou qual a frequência de determinado elemento, correto? No caso aqui, ó, tem 8 de frequência relativa do primeiro elemento, que é essa classe aqui de 450 a 550. Deu para entender, Jéssica, a letra A aí? Deu sim. Então, ó, ele está perguntando para a gente que, de acordo com o que foi apresentado, transforma em rol ou tabela de frequência. Ora, já está em tabela de frequência, né? Então, não tem que transformar nada. Ele fez isso aqui só para não entregar, né, a letra A, que é uma tabela de frequência. Então, isso aqui realmente é uma tabela de frequência. E a gente pode aí transmitir aqui para o Excel só para a gente entender melhor. Ó, vamos ver essa tabela aqui, que nós vamos fazer outra igual. Então, tem aqui a primeira classe, que é o quê? De 450 a 550. O quê? Salário. Não falou a moeda, né? Então, para nós não importa. De 550 a 650 de salário. 650 a 750. 750 a 850. Ok, então tem várias classes aqui, né? Essa classe, quem está nessa classe aqui recebe entre 450 e 500 reais. Vamos colocar reais, né? Na segunda classe, entre 550 e 650, assim por diante. Aqui eu tenho 8 funcionários que recebem isso. Aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 11, 16, 13, 5 e 1. Beleza? Então, tem aqui minha tabela de distribuição de frequências. Correto? Respondendo letra A, tabela de frequência. Respondendo letra B, mais fácil. Qual é a classe modal? Né? Quando eu falo em moda, o que eu falo? O que eu estou falando? Moda é aquilo que aparece mais, certo? Matheus, igual a B, né? De acordo com o que foi apresentado, transforma em rol ou tabela de frequência. Aí, como é tabela, eu fiz em rol, porque
de 450 a 550, eu coloquei 500, depois 600, fui colocando um debaixo do outro, aí eu fiz isso em ROM. Então, eu fiz errado, não fiz? Entendi. Na verdade, o que ele pediu, não fui eu que fiz esse exercício, não. Isso aqui eu peguei de um livro. O que ele pediu realmente foi isso aí que você fez, né? Ou seja, se ele tivesse dado em dados brutos, ele pediu para transformar em ROL. Se ele tivesse dado tabela de frequência, se ele tiver dado dados brutos, transformar em ROL. Se ele der ROL, se fosse ROL, transformar em tabela de frequência. E se ele der tabela de frequência, transformar em ROL, né? É exatamente isso aí que você fez, Jéssica. Mas como assim? Como que eu vou pegar uma tabela de frequência e transformar em ROL? Simples, ó. Vou pegar 450 a 500. Vou repetir quantas vezes? 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, transformando em uma tabela, em um ROL, né? Vou deixar maior aqui para a gente visualizar melhor. Então, eu tenho aqui, ó, a minha tabela de frequência. Vou nomear ela aqui, ó. Que foi que ele me deu? Correto? Estou transformando em quê? Em ROL crescente. Então, ó, eu tenho 8 elementos. Aqui eu tenho o número do elemento, certo? Número do elemento. E aqui eu tenho o quê? O salário. Então, estou fazendo aqui, ó, um ROL crescente. Eu tenho 8 pessoas que recebem isso. Que recebem isso aqui, ó. Eu tenho quantas? 10, né? Então, vai do 9. Vou fazer isso aqui de uma vez. Depois a gente vê quantas pessoas tem. Vai do 8 mais 9, 17, né? Ou seja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas que recebem, 10 pessoas, né? Que recebem este salário. Esse aqui eu tenho 11, correto? Então vai 18 a 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Ah, ele foi somando aqui. Ei, gente. Este salário, eu tenho 16 pessoas, então começa aqui em 30, vai até 46, né? Este salário, eu tenho 13, 46 mais 13, 59. Então, eu vou até lá no elemento 59. Este salário, eu tenho 5. Ah, não, falta o de 900, né? Não, isso mesmo. Eu tenho 5. E o último salário eu tenho 1. Provavelmente deve ser o chefe, né? Recebe mais. Então, ó, transformei minha tabela de frequência em ROL. Entendeu, Jéssica? Entendi, mas eu fiz diferente. Porque eu fiz igual o exercício que você tinha feito, daquela primeira atividade que você fez dentro da sala de aula. Eu peguei 450 a 550,
Aí eu peguei a média 500, depois 600. Você pode te mandar uma foto no WhatsApp para te mostrar como que eu fiz? Pode sim, depois você pode mandar. Mas não tem problema, não. Você fez a média de todas as classes, né? Foi, aí eu coloquei em hall. Ao invés de você colocar 450 a 500, você fez assim, ó. 475. Foi isso? Não. Igual, eu achei o X1, né? De 450 a 550, aí eu coloquei 500. Ah, é 500, é isso mesmo. Tá certo. Depois de 550 a 650, 600. Aí esses resultados que deram, eu coloquei eles em hall. Entendi, não. Aí não pode, não. A não ser que você repita eles, entendeu? Se você tiver colocado aqui, ó, você fez a média aqui, ó, entre 450 e 500 dá quanto? 500. Aí eu venho cá e coloco 500. E explica que está em hall, tudo bem. Eu fiz um hall com a média da classe. Não tem problema. Só que aqui todos teriam que ser 500, ó. Entendi. Entendeu? Entendi. O que você fez aí não pode, não. Por quê? Você está omitindo informação. Porque quando você coloca apenas uma classe, você tem que informar a frequência. Quando você está fazendo rol, aí você tem que repetir os termos. Entendi, porque eu coloquei assim, 508, 600 é 10. Não, o que você fez, na verdade, foi uma tabela de frequência. Ah, tá. Entendeu? Não foi um Eu rol. confundo. Você tem que pensar o seguinte: o rol, ele vem depois dos dados brutos. Então, eu tenho dado bruto, eu tenho dado repetindo. Então, o rol pode ter dado repetindo. A tabela de frequência não tem dado repetindo. Por quê? Eu coloco o dado e quantas vezes esse dado se repetiu na frente, ou qual a frequência que esse dado apareceu. Entendeu? Ah, sim, agora eu entendi melhor. Então, a diferença entre esses dois é essa. Aí, para a gente continuar a questão, né? Qual a classe modal? Classe modal é o que aparece mais. Se a gente olhar aqui na tabela de frequência, qual a classe que aparece mais? 750 a 850. Exatamente. Ela aparece aqui 16 vezes, né? E significa que a nossa classe modal é igual a 750 a 850. 850. Ponto final. Certo? Classe mediana. Aí a mediana, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Nós temos aqui, ó, a nossa tabela de frequência. Beleza? Só afastar aqui para a gente não confundir. Eu tenho aqui minha tabela de frequência. Se eu somar minhas frequências, o que eu vou achar? Meu N, certo? Ou o tamanho da amostra. Então, ó, se eu somar, eu vou achar o meu N, tamanho da amostra. Que é o quê? 64. Vamos ver se é 64 mesmo? Vamos ver quantos termos tem aqui, ó. 65. Eu coloquei alguma coisa passando aqui, ó. 8. Mas deu 64. Deu 64, né? É. 18. 29. 29 mais 16. 45. Ah, aqui, ó. Eu coloquei isso aqui passando. Realmente deu 64. É o tamanho da nossa amostra, correto? Se eu somar todas as frequências, eu vou ter aqui o tamanho da minha amostra de 64. Aí existe uma coisa que chama frequência absoluta, né? E a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É quantas vezes esse termo aqui apareceu. A frequência absoluta eu vou somando. Então aqui, ó. 0 mais 8, 8. Mais 10, 18. Mais 11, 29. Mais 16, 45. Mais 13, 58. Mais 5, 63. Mais 1, 64. Beleza?
Ô, Matheus, no lugar do 29, eu acho que é 25. Eu tinha feito, eu acho que deu 25. Você fala aqui, ó. Aqui, Jéssica? Deixa eu ver se eu somei errado. Não, é 18 mais 11, é 29. Deve ter confundido aí. É verdade, fiz errado. Então, isso aqui é a classe, ó. Isso aqui é a frequência relativa. Tem outro jeito de fazer, viu, gente? Não precisa esquentar com esse aqui, não. Frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É a soma de todas as frequências, né? Tá aí nossa tabelinha, agora ficou melhor. Ok. E o final aqui, o tamanho da amostra, obviamente, é a última frequência absoluta, né? Para que eu fiz isso? Quando eu não tenho Hall, para eu calcular a mediana, eu posso calcular através da frequência absoluta. Mas eu também posso calcular através do Hall, não tem problema, beleza? Mas vamos voltar lá. Ó. Eu tenho 64 termos, correto? Para eu calcular a moda de 64 termos, e aí eu vou usar a câmera aqui, que eu acho que é melhor. Fechou o aplicativo aqui, deixa eu ver. Caneta. Ó, lá eu tenho o tamanho da minha população, que é igual a 64, certo? Para eu calcular a moda de um número par, porque 64 é par, eu tenho que fazer a média aritmética dos dois termos centrais. Isso significa que eu tenho que achar x e tem que achar x e duas linhas, que são os dois termos centrais. X e como que eu acho x e? Eu faço n dividido por 2, correto? Então eu tenho aqui, ó, 64 dividido por 2, vai me achar aqui x é igual a 32, ou seja, posição 32. Ok? Não, na verdade eu fiz errado aqui, né, gente? Não, Não, tá certo, é isso mesmo. tá certo. E o x e duas linhas, eu só somo aqui, ó. É o x e linha 32 mais 1. mais 1. Muito simples. Então vai ser 32 mais 1. O meu x e duas linhas é igual a 33, ó, a posição 33. E aí nós vamos lá, ó, nós achamos as nossas classes medianas. Então eu tenho que fazer aqui agora, desculpa, a mediana aqui, né? Ó, não é moda não. Eu achei aqui os dois termos centrais para fazer mediana. A minha mediana, ela é o quê? Ela é a média aritmética dos dois termos centrais. Ou seja, eu vou somar x1, x e linha, mais x duas linhas dividido por 2. Então, vou ter aqui, ó, 32. Desculpa, eu tenho que achar a posição, né? Qual que é o termo tá errado. x'? Vamos lá olhar qual que é o termo x'. Que é o termo 32. Vamos achar eles aqui, ó. No rol é muito fácil, né? O termo 32 no rol, vem cá no 32, ó. Achei o termo 32. E qual que é o termo 33? O log abaixo. Então, se eu tenho rol, é muito fácil. Se eu não tenho rol, tenho a tabela de frequência, eu tenho que ver aonde o termo 32 está aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui vai de 0 a 8. 0 a 8. 32 não está aqui no meio. Esse aqui vai de 8 a 18. 32 não está aqui. Esse aqui vai de 18 a 29. Também não está aqui. E esse aqui vai de 29 a 45. Aqui, ó. O termo 32 está aqui, ó. Nessa classe. E o 33 também. Então, isso significa que o 32 e o 33 vale quanto? 750, 850. Foi justamente o que a gente achou no rol. Então, voltando lá para a gente calcular, ó. A mediana, ela é igual ao termo x', que é o quê? 750 a 850,
mais 750 a 850 dividido por 2. Gente, se eu somar duas coisas iguais e dividir por 2, vai dar o quê? A mesma coisa. Isso significa que a minha mediana é de 750 a 850. Tem gente que fez assim, ó. Tirou a média aqui, ó. Jogou aqui, ó. 800. Tirou a média aqui, ó. Jogou aqui 800. 800 mais 800 dividido por 2, deu 800. Também vou aceitar. Beleza? Não tem problema. Se você... O meu eu dividi só por 2, aí deu a 32ª posição e aí deu a mesma resposta. Só que eu só fiz o que você fez lá em cima. Ó, Só o X-linha. você só dividiu. Você não calculou os dois termos e fez a média, não. Não. Ó, Mas deu 750 a 850. Isso aí é perigoso, viu, Jéssica? Por que é perigoso? Daiane. Ó, nesse caso, os dois termos são iguais. Então, beleza, você acertou, certo? Você fez do jeito errado, mas a resposta está certa, né? Por quê? Se esse termo aqui, ó, fosse de 850 a 950, né? Você teria errado. Porque aí você iria afirmar que a mediana era esse termo, quando na verdade a mediana ia ser a média aritmética dos dois. Por quê? Porque nós temos um número par no tamanho amostral. Certo? Se fosse um número ímpar, 63. Aí não, aí seria mais fácil, porque eu ia pegar 63 mais 1 dividido por 2, dava 32. Mas quando eu tenho número par, eu tenho que calcular os dois termos centrais. São eles x' e x duas linhas, e fazer a média dos dois. Nesse caso, você acertou, mas fez do jeito errado, entendeu? Entendi. Então, ó, sempre que for par, calcule os dois termos centrais. Calcula um só não, eu só calculo um quando é ímpar. Então, ó, respondido aqui a letra D, correto? E a média salarial, aí sim a gente tem que tirar a média aritmética, ok? A média aritmética de cada classe, né? Então, ó, vamos pegar a média aritmética da classe, ó. Vou colocar média de cada classe. Essa tabelinha só está aumentando aí. Ok, qual que é a média dessa classe aqui? Qual que é o mês certinho? 500, 450 e 550? 500, né? Ah, por que, Matheus? Ora, vamos fazer a média aritmética aqui para a gente ver, ó. 450 mais 550 dividido por 2 dá quanto? 500. Do mesmo jeito, aqui vai dar quanto? 600, 700, 800, 900, 1000. 1.100. Ok. Então tá aí, ó. Todas as minhas médias das classes, ok? Por que eu fiz isso? Porque eu vou usar a média da classe para eu poder fazer a minha média geral, correto? Como? É a mesma fórmula que a gente faz média, né? Vou pegar aqui uma folha. Nós vamos... Ó, veja bem. Eu tenho duas maneiras de fazer média. Uma com tabela de frequência e uma com rol crescente. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz aqui, ó. No rol. Vou mostrar os dois jeitos de fazer, ó. O que eu estou fazendo aqui? A média. Opa. Passei aqui, né? Pessoal, se alguém não entendeu o que eu estou fazendo, pode me parar, viu?
Pode parar para me perguntar. Ok, então o que eu calculei, ó? Coloquei que as médias das classes em rol crescente. Por quê? Porque eu vou fazer dos dois métodos. Ô, Matheus, Sim. igual você colocou, né? Do primeiro até o oitavo. Depois, na outra linha, você colocou do oitavo até não sei quando. Eu estava fazendo assim, do 1 até o 8. Depois, na outra linha, do 9 até o 10. Eu não estava repetindo embaixo, não. Ah, tá, entendi. É um jeito de se representar, viu, Jéssica? Não tá errado, não. Pode ser assim também, né? É um jeito de se representar, dá para entender. O que você fez aí foi mais ou menos uma tabela de frequência ao seu modo, né? Na verdade, aí você representou, criou uma outra representação. Dá para entender, certo? Eu consideraria, não tem problema não. Então, ó, aí agora nós vamos fazer a média. Gente, o que é a média? Nós vamos somar todos os termos e dividir por n, ou seja, pelo tamanho da amostra. Então, vou somar aqui, ó, 500, mais 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 600, né? Todos os termos. Não vou somar na mão, porque eu estou aqui com o meu Excel, e vou fazer a soma automática aí, ó. Se eu somar todos esses termos, termos por termo, o que eu vou ter? 48.300. Correto? E eu sei aqui que o meu N é igual ao quê? 64. Então, a minha média nada mais é do que a minha somatória dividido pelo meu N, né? Vamos abrir aqui, ó, a apresentação para a gente entender o que é a média, né? Estatística de posição. Ô, Matheus, Sim. se eu calcular assim, ó, no caso aqui, né, 500, 8 vezes 500, mais 10 vezes 600, mais 11 vezes 700, aí vai. Sim. E Isso aí, dividir por 64, não posso, não? isso aí é o outro método. Então, você pode fazer tanto por rol, que é o que eu fiz Porque aqui, eu ó. acho que é mais fácil. Pode fazer, tranquilamente. Certo? Então, ó, Só eu que fiz por aí rol. você somou errado, então. Deu errado? Porque ó, a minha soma deu ter feito dessa forma, deu 59.300. Vamos somar aqui pra gente ver, ó. Só Tá multiplicar, errado, não. mas confere. O meu tá igual ao seu, Matheus. Viu? Vamos tentar de novo que a gente vai ver como que a gente errou. É. Então, aqui, ó, 48.300. Depois a gente faz o outro, confere. A média, o que é? É a somatória dividida por N. Então, eu vou dividir 48.300 por quem? Por 74. Estou fazendo a minha média, né? Deu 754,687. Vamos fazer pela tabela de frequência, né? Não sei quem perguntou. Quem perguntou sobre a tabela de frequência? Veridiano. Veridiano. Vamos lá, então. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 8 pessoas que ganharam, em média, R$ 500. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 8 8 vezes 500. vezes 500. Beleza. Vou fazer isso em todas as células, ó. Certo? Então, aqui, ó, 8 pessoas ganharam 500, então o acumulado aqui vai ser 4.000. 18 pessoas ganharam 600, acumulado aqui vai ser isso. E agora eu vou somar tudo. Vai ter que bater com o lá de baixo, se não bater tem coisa errada. Beleza. O seu deu isso aqui? Não. Ai, gente. Vou somar aqui de novo, peraí. Não, desculpa, eu multipliquei errado aqui, ó. Pera aí. Eu tenho que multiplicar pela a frequência relativa, não é C3, é B3. Ó. Eu fiz errado, viu? Ah, Ó. Agora vai bater. Ó.
48,300. Ô, Veridiana, você deve ter errado em algum lugar aí, porque aqui bateu, ó. Pois é, eu tenho errado na hora que eu calculei. Isso, nessa multiplicação aqui, ó. Eu vou calcular de novo. Depois você vê onde você errou, hein? Então, ó, eu tenho esses dois métodos, certo? Eu posso fazer pela tabela de frequência, fazendo como? Multiplicando a frequência relativa pela média da classe e somando todas essas multiplicações. Como assim? Vou colocar no papel, para ficar mais fácil de quem não entendeu entender. Como que eu posso fazer a média? Eu posso fazer a média, a somatória de todos os termos dividido por n, né? No caso disso aqui, do rol, então eu somo todos os termos e divido por 500. Ou no caso da tabela de frequência, como que eu posso fazer a média? Eu posso pegar, ó, e multiplicar a frequência relativa, certo? Vezes a somatória das frequências relativas, vezes a média de classe, certo? Dividido por n. É o que a Veridiana falou ali, ó. Como assim, Matheus? Ficou complicado. Eu tenho uma tabelinha lá, ó, igual a gente tinha. A média dessa classe é 500. E ela tem 8 pessoas que receberam 500, correto? E eu tenho 10 pessoas que receberam 600. E assim por diante. Deixa eu ver o de 700 aqui, só pra gente... 11 pessoas receberam 700. Então, 700, 11 pessoas, e assim por diante. Como que eu vou fazer pela tabela de frequência? Eu vou pegar aqui, ó. A média é igual 500 vezes 8 mais 600 vezes 10 mais 700 vezes 11 mais, e assim por diante, e dividir por quem? Por n. O resultado é o mesmo, gente, certo? São dois métodos diferentes. Se você tiver com rol, você pode calcular com esse método de cima. Se você tiver com a tabela de frequência, você calcula com o método de baixo. Ah, eu gosto de calcular com rol. Então, transforma a tabela de frequência em rol. Ah, eu gosto de calcular com tabela de frequência. Então, transforma o rol em tabela de frequência. Aí fica a seu critério. Beleza? Os dois métodos são certos e os dois métodos vão chegar no mesmo resultado. No mesmo resultado. Beleza? Então, assim, ó, a gente fechou a questão 8. Beleza? Qual que é a outra que você tinha pedido, Jéssica? A 16, mas antes eu queria que você explicasse a 18C, porque a moda é uma fórmula diferente, porque eu estava olhando vídeo na internet, né? Aí essa forma, eu não lembro de você ter passado para a gente. É o seguinte, quando eu falo que eu quero uma moda, né? E eu tenho aqui uma classe modal, desculpa, uma classe de salários, eu realmente uso uma fórmula diferente. Que, inclusive, ela pega frequência relativa anterior, frequência relativa posterior. Nós não vamos entrar nessa forma, Jéssica, porque o livro não abordou, o nosso material não abordou e eu não vou cobrar isso em prova. Beleza? Depois, se você quiser, você me manda um WhatsApp que eu te passo tudo desse método. Mas nós não vamos abordar desse jeito. Sempre nós vamos abordar o seguinte: moda é o número que mais repete. Então, nesse caso aqui, ó, tem 22 vezes de 800 a 2.000, não tem? Então, a moda é de 800 a 2.000. Nós não vamos calcular qual o valor entre 800 e 2.000, que é a moda certinha, não. Nós vamos sempre trabalhar com a classe modal. Entendeu? Entendi. Aí eu fiz igual estava no vídeo mesmo. Mas no final eu vou olhar com o Matheus depois. E a D também está pedindo para fazer um histograma, né? Histograma também você não explicou para a gente. Também não vai cair na prova? Não, o histograma, na verdade... É gráfico, né? Isso, foi exatamente o que a gente fez lá no exercício. No primeiro exercício que eu passei para vocês lembram? Na oficial 1. Que é o quê? Fazer o gráfico, né? Como assim? Aqui, ó. Vamos fazer o histograma desse aqui, ó. Nós temos aqui salário de 800 a 2.000, né? Gráfico, obviamente, é um gráfico de 2 eixos. É um histograma, um gráfico de 2 eixos. Então, nós vamos pegar aqui, ó, letra D.
Então, eu tenho aqui, ó, a frequência, beleza? E eu tenho aqui, ó, o que é aquilo? É salário? Salário. Eu tenho aqui o salário. Então, ó, eu tenho aqui, ó, de 800 a 2.000. Então, vou pegar aqui, ó, 800 a 2.000. Vai ser a minha primeira coluna. E ela tem uma frequência de quê? De 22. Então, vou vir cá, ó, aqui, suponhamos que aqui é a frequência 22, ó. Então, a minha coluna vai ter aqui, ó, 22 de altura. Que coluna? A de 800 a 2.000. Certo? E aí eu vou para o meu segundo termo, ó, de 2.000 a 3.200. Então, ela vai de 2.000 a 3.200. Qual que é a frequência dela? 12. Então, vou pegar aqui, ó, metade vai ser 11, vai estar um pouquinho acima da metade aqui, ó, né? 11. E vou fazer minha segunda coluna. E aí eu vou para o terceiro salário, que é o quê? De 3.200 a 4.400. Então, eu vou colocar aqui que aqui é 4.400. Qual que é a minha frequência? 6, né? Então, ó, é um pouquinho abaixo da metade do 11. Então, esse aqui é o meu histograma, certo? Eu fiz aqui, representei as 3 colunas, ó. Eu tenho aqui 22 pessoas que recebem entre 800 e 2.000, 11 pessoas entre 2.000 e 3.200 e 6 pessoas que recebem entre 3.200 e 4.400. Esse aqui é o histograma. Beleza? Beleza. Matheus, Sim. você vai explicar a 11 também, fazendo favor? Eu 11. fiquei com um pouco de dúvida nela. Vamos lá ver a 11 o que é. E depois você explica 16F e da outra lista que você passou, eu queria que você explicasse também, quer ver? A letra A2. Ok. Vamos lá, primeira 11, né? Ó, essa 11 é muito bacana, viu? Essa é uma das questões mais legais que tem. Porque é uma questão teórica, né? Você tem que entender aí da teoria de moda e de média, certo? Para você entender o que ele está pedindo aí. Ó, vamos ler aí com calma. A média dos salários dos funcionários de uma determinada empresa é 5 salários mínimos, certo? Enquanto a mediana é 4 salários mínimos. Sorteando ao acaso um funcionário, o que é mais provável? Que ele ganhe mais ou menos que a média dos salários. Então, vamos representar aqui uma amostra, correto? Ó, nós temos que a média é 5 salários mínimos, né? Então, vou colocar aqui, ó. A média dos salários é o quê? 5. Que é um 5, viu? E eu tenho que a mediana é o quê? 4. 4. Então, eu tenho que a mediana é 4. Vamos lá. Vamos ver aqui um espaço amostral. Eu tenho aqui, ó, pessoas que ganham um salário mínimo, que é o mínimo, né? Eu tenho aqui pessoas que ganham, suponhamos, né? Vou jogar um número aqui, ó. 10 salários mínimos. Essa aqui, suponhamos que seja a nossa classe amostral. Não faz diferença qual que é o valor mínimo ou máximo para este exercício. Certo? Por que eu coloquei isso aqui? Aqui tem vários dados, ó, aqui no meio, ó. Pessoas que ganham 2, pessoas que ganham, né? E assim por diante. A gente pode fazer um diagrama de dispersão, né? Ficaria melhor ainda. Então, aqui, ó, eu tenho muitas pessoas aqui no meio, ó, como se fosse aquela classe normal. E eu tenho menos. Suponhamos que essa seja o diagrama de dispersão da empresa, ó. Certo? Eu tenho aqui que a minha média é 5 salários mínimos. Então, a minha média está aqui, ó. 5 salários. Minha média, né? Ok. Vou só pegar uma canetinha de outra cor aqui. Desculpa, eu fiz errado aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Ó, tem aqui, ó, pessoas que ganham de 1 salário a 10 salários.
Eu tenho aqui o diagrama de dispersão, né? Ó, várias pessoas, né? Enfim. O que é a mediana, gente? Se a gente pegar o conceito de mediana, é o termo central, né? Você não tem que pegar a amostra e dividir por 2? Então, a mediana é sempre o termo central. Tanto é que a gente olha naquela tabela que a gente estava fazendo lá no Excel, ó. A mediana aqui no meio certinho, ó. Se eu der o -1 aqui, ó, vocês vão ver que a mediana vai estar no meio certinho. Já falo, é a mediana, né? Ela está no meio da minha amostra. Então, significa que a mediana na nossa amostra dos salários da empresa, ela é o quê? Ela é aqui, ó, no meio certinho. Certo? Toda mediana é no meio da amostra. Ok. Então, se eu tenho aqui a mediana no meio certinho, né, da minha amostra, eu agora vou ver a média. Ele me falou que a mediana é igual a 4, correto? Então, isso aqui é o quê? 4 salários mínimos. E ele me falou que a média é igual a 5. Ou seja, a média está para cá, não tá? Está entre os 5 e 10, não é isso? Então, vamos colocar a média aqui, ó. 5 salários mínimos. Certo? E aí, a gente vai pensar, qual que é a pergunta que ele faz para nós? Sorteando-se ao acaso um dos funcionários, o que é mais provável? Que ele ganhe mais ou que ele ganhe menos que a média? Gente, a média está aqui, ó. Existem mais funcionários ganhando menos ou mais funcionários ganhando mais do que a média? Pelo desenho aqui, o que vocês me falam? Ninguém, gente? 50% do lado, né? Não. A média aqui, ó. A mediana é aqui, ó. Eu tenho a mesma quantidade de elementos à esquerda e a mesma quantidade de elementos à direita da mediana. Porém, a média está aqui, ó. Então, eu tenho mais elementos à esquerda e menos elementos à direita. Significa o quê? Que sorteando ao acaso, a probabilidade de eu pegar uma pessoa que ganha menos do que a média é maior. Vocês concordam? Porque tem mais gente que ganha menos que a média. Uhum. Certo? Então, que é menos, né? Ó. Menos que a média e mais que a média. Então, ó, a probabilidade de eu pegar uma pessoa que ganha menos que a média é maior. Simplesmente porque eu tenho mais gente que ganha menos que a média. Que ganha menos que a média. Certo? Graças à mediana, eu consegui ver que eu tenho mais gente, mais pessoas que ganham menos que a média. Deu para entender? Alguém não entendeu? Deu para entender sim, Matheus. Agora, obrigada. De nada. Essa questão ela é muito legal, ela é muito conceitual. Isso aí também é questão de concurso, viu? Cai muito em concurso isso aí. Esse tipo de questão. Então vamos lá. Jéssica, 16, o que é que você me falou? 16F. 16F. Ele está pedindo aqui para a gente fazer. Fórmula. Oi? É porque a mediana já é outra fórmula que usa. Então, é a mesma coisa que eu te falei, entendeu? Nós não vamos trabalhar com aquela mediana que você calculou. Nós vamos trabalhar só com a classe de mediana. Então, essa que N sobre 2 menos aquela outra fórmula difícil. Não. Então, vamos calcular. Vamos lá. No F, né? Ele está nos pedindo a mediana, a moda e a média. A moda de cara aqui a gente já vê, né? Ó. Qual que você repete mais? Ó? De 500 a 1.000. Moda morreu, né? E aí nós vamos passar para a mediana. Isso aqui é uma tabela de frequência. Certo? Então vamos voltar lá para o Excel. Uma tabela de frequência. Obviamente é uma tabela de frequência, está até escrito aqui frequência. E eu tenho esses salários com essas respectivas frequências relativas. Eu achei que ia dar certo, não deu. Mas deu. Não deu, não.
que eu fiz aqui? Eu simplesmente... Então, aqui, ó. Tá o quê? A minha classe dos salários, né? E aqui eu tenho a minha frequência relativa. Ah, eu quero fazer em rol. Não tem problema não. Faça o rol aí, fica à vontade. Eu vou fazer aqui em classe, na tabela de frequência, porque já está pronto. Vamos fazer nossa frequência absoluta. Como eu faço minha frequência absoluta? Só somar, né? 0 mais 17, 17. Mais 12, 9. Mais 11, 40. Mais 5, 45. 45. Então, eu fiz aqui a minha frequência absoluta. Correto? Por que eu fiz a minha frequência absoluta? Porque eu vou calcular a minha mediana, né? E aí, agora nós temos um número ímpar. Então, agora dá para fazer igual a Jéssica tinha feito. Como que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, a fórmula de mediana para números ímpares, né? É qual? N mais 1 dividido por 2. Muito simples, né? Então, ó, a minha mediana, o meu N é igual a quanto? 45, tamanho da minha amostra. Então, eu vou pegar 45 mais 1 dividido por 2. 23, certo? Então, não quer dizer que a minha mediana é 23. Minha mediana é o termo 23. Certo? Então, quer dizer que a minha mediana é o quê? Meu x 23. Qual que é meu x 23 lá? Pela frequência absoluta. Está entre 0 e 17? Não, 23 não está entre 0 e 17. Está entre 17 e 29? Também não. Está entre 29 e 40. Opa, é 23, né? Desculpa. Está entre 17 e 29, né? Porque aqui, ó, é de 0 a 17. 23 não está entre 0 e 17. Aqui está entre 17 e 29. O 23 está aqui no meio, correto? Significa o quê? Que a nossa mediana é de 100 a 1.500, de 1.000 a 1.500. Certo? Ô, Matheus, eu usei foi aquela outra fórmula mesmo, MD, que é igual LMD mais N sobre 2 menos F, acho que é fator vezes N. Não, essa fórmula aí, você achou um valor só, não é isso? Um valor entre 1.000 e 1.500. Foi. Tudo bem. Você fez um método aí mais avançado. Nós não vamos trabalhar com esse método. É porque eu olhei, foi vídeo na internet, que eu não estava dando conta de fazer, aí petecou foi tudo. Não, você fez o jeito mais difícil. É. Você fez o jeito bem mais difícil. Esse jeito que eu fiz aí é bem mais fácil, ó, tá vendo? Então, toda vez que tiver mediana, eu posso calcular do outro jeito mesmo. Essa fórmula aqui eu não preciso usar, né? Não, precisa não. Porque sempre que eu for pedir a mediana, eu vou pedir a classe mediana. Eu não vou pedir a mediana. Na prova, se eu for pedir, eu vou pedir lá para você. Qual a classe mediana? Certo? A classe mediana é de 1.000 a 1.500. A mediana foi o que você calculou com essa fórmula aí complexa. Entendeu? Entendi. Essa fórmula aí, ela usa um monte de coisa. Ela usa frequência absoluta anterior, frequência absoluta posterior. Ela é uma forma, ela é bacana. Dá para chegar no valor aqui preciso. Mas não é o que a gente vai trabalhar, ok? Ok, ainda bem. Então, ó, 16, o que mais? Ô, Matheus, igual essa questão, né? Eu também achei o ponto médio. Tinha que achar, né, para achar a mediana. Ponto médio que você fala, qual ponto médio? É aquele 500 mais 100 dividido por 2, dá 750. Ah, tá. E para achar a média, né? É. Então, vamos lá. É o ponto médio, exatamente. Ou a média da classe. Tanto faz se é ponto médio ou média da classe. Vou até colocar aqui igual. Média da classe é igual a ponto médio. O que significa? É a média aritmética da classe. Se eu pegar aqui, ó,
500 mais 1.000, dividido por 2. Opa. 500 mais 1.000. Opa. 500 mais 1.000 dividido por 2. 750. Então, qual que é a média dessa classe aqui, ou o ponto médio? 750. Eu sei que essa aqui é 1.250. Se quiser fazer aí, vai chegar no mesmo resultado. Essa aqui 1.750, essa aqui 2.250. O que eu fiz? 1.000 mais 1.500 dividido por 2. 1.500 mais 2.000 dividido por 2. 2.000 mais 2.500 dividido por 2. Beleza? Achei aí, ó, o meio aqui, ó, né? A média aritmética da classe. Por que eu fiz isso? Porque para me calcular a minha média, eu preciso desse ponto médio, né? Como? Vamos lá na câmera. Vou calcular agora. Opa! Caiu tudo aqui. Vou calcular agora a minha média, né? Pela tabela de frequência, como que eu calculo a minha média? É a somatória da frequência relativa vezes o ponto médio, ou a média da classe. Certo? Então, vou pegar lá meu primeiro termo. 500, ó, vou pegar na tabela aqui que a gente fez que é melhor. 17 vezes 750. Então, ó, minha frequência relativa, 17 vezes o meu ponto médio, vezes 750. Mais, segundo termo, 12 vezes 1.250. Então, ó, 12 vezes 1.250, mais, próximo termo, 40, não, desculpa, 11 vezes a frequência relativa, né? 11 vezes 1.750. E por último, eu tenho aí, ó, 5 vezes 2.250. Dividido por quem? Sempre por N, né? Pelo tamanho da amostra. Que o nosso N aqui é igual a quanto? 45. Beleza. Então, nós vamos somar isso aqui, ó. 17 vezes 750. 2.750. Beleza, vai somando. 58.250 o Qual que é o total. segundo? 15.000. 15.000. 19.250. E o último, 11.250. Faltou um aqui, ó. 12.750. Ah, não. O último é quanto? 11.250. 12.250. Dividido por N. Somando tudo aí vai dar quanto? 58.250. 58.250. Dividido por 45. Sim. Que vai dar quanto? 1.294,44. Viu? 290. 4,44. Tá aí. Nossa média. Então, simplesmente somei aí. Ah, mas eu gosto de fazer por rol. Beleza, pode fazer por rol. Só que você vai ter que repetir esse primeiro termo aqui 17 vezes, esse segundo termo aqui 12 vezes, esse terceiro termo 11 vezes, e esse outro aqui 5 vezes. Então, vai ficar um rol gigante aí, né? 45 elementos. Quer fazer por rol? Pode fazer por rol. Não é prático, né? Mais prático quando você tem a tabela de frequência, fazer pela tabela de frequência. Gente, alguém não entendeu? Então, beleza, vamos para frente. Qual mais? Eu queria que você fizesse da segunda lista a questão 3. Segunda, né? 1, 2, 3.
Ok. Assinale a alternativa que contém... Peraí, pessoal. Ô, Matheus, desculpa, não é essa, é a questão 2, na verdade. 2, peraí. É. Questão 2. Assinale a alternativa que contém a variância e o desvio padrão da amostra a seguir. Não é a 3 não, Jéssica? Tem certeza que é a 2? Tem. A 2 é Quer mais ver? fácil. Deixa eu confirmar A aqui. 2 é mais fácil que a 3. Não, porque tem uma que usa outra fórmula, né? Não. Que Ah. N menos 1. Mas Oi. a questão que ela tá falando é a que você tinha explicado assim, semana passada. É porque você não tinha falado a respeito dessa fórmula. Aí você falou dela semana passada. Inclusive, é uma dúvida minha, que eu tô confundindo muito, que você falou que quando é a amostragem usada, a gente tem que observar, né? Ah, tá. Beleza. Entendi. Ok. Deixa eu abrir a apresentação aqui que eu vou explicar para vocês. É a questão da amostra ser comer N menos 1 e população vai usar sobredividido por N normal. Exatamente. Isso aí. Então, ó, dispersão, né? É porque quando a gente vai calcular a variância de uma população, né? Eu uso essa fórmula aqui, ó. Certo? Então, quando eu pedir para vocês lá, por exemplo, no nosso trabalho, ele falou aqui, ó, variância do desvio padrão da amostra, certo? Se a amostra, eu vou calcular não com essa fórmula aqui, ó. Vou calcular com a fórmula de amostra. Qual que é a fórmula de amostra? É esta, certo? Ó, a fórmula apresentada para o cálculo de variância é utilizada somente quando os dados são provenientes de população. Quando é amostra, eu vou usar essa aqui. Como assim? Vamos lá. Vou escrever as duas fórmulas aqui, ó. Para a população, a variância ela é igual à somatória dos desvios ao quadrado dividido pelo tamanho da amostra. Quando é uma amostra ou uma amostragem... Não tá aparecendo para mim, não. Não, eu estou só anotando aqui, peraí. Aí, ó. Eu tenho uma fórmula, né, para variância em população, que é essa. Eu tenho uma fórmula para variância em amostra, ou amostragem, que é a de baixo. Gente, reparem bem, a única diferença é isso aqui, ó. É o menos 1. Então, quando na minha questão vem escrito assim, ó, igual é na questão 2, ó. Assinale a alternativa que contém a variância e o desvio padrão da amostra. Tá falando para mim que é amostra, gente. Certo? Se tá falando para mim que é amostra, qual das duas que eu vou usar? A de amostra. Beleza? Na questão 3, por exemplo, tá falando para mim o quê? Do conjunto, né? Ó, o conjunto de dados a seguir obtidos a partir de uma população possui média de x igual a 33. Ó, se é um conjunto de dados obtidos a partir de uma população, isso nos leva a crer que também é uma amostra. E aí vai a questão da interpretação de texto. Ó, veja bem, se ele fala assim, ó, o conjunto de dados possui média igual a 33, significa que é uma população, um conjunto de dados. Agora, se ele fala que foi obtido através de uma população, o que a gente obtém de uma população? O que é uma parte da população? Não é uma amostra? Então, aqui ó, vai muito da questão da interpretação de texto, certo? No trabalho, eu não vou avaliar isso, porque eu trabalho, eu avalio muito mais quem fez ou quem deixou de fazer. Certo? Então, se você fez o trabalho, se você tentou, se debruçou, você vai receber sua nota total no trabalho. Na prova, a gente tem que prestar atenção nisso. Se é uma amostra ou se é uma população. Por quê? Porque a fórmula de variância muda, né? Em ambos os casos aqui, ó, tanto na 2 quanto na 3, eu vou usar o quê?
a fórmula de amostra. Ou seja, N-1. Né? Já, por exemplo, na 1, assinale a alternativa que contém um desvio médio do conjunto de dados. Se tivesse me pedido a variância aqui, é do conjunto de dados. Então, essa aqui é a população. Então, eu tenho aqui uma população, eu tenho aqui uma amostra. Por quê? Porque está falando amostra. Eu tenho aqui outra amostra. Por quê? Porque está falando que foi obtido a partir de uma população. O que a gente obtém a partir de uma população é uma amostra. Eu tenho a 4. Observe os conjuntos. Conjunto é conjunto, é o quê? População. Beleza? Na 5, conjunto. Conjunto é população. Os dados a seguir referem-se à altura dos atletas das seleções masculino e feminino, que participaram de Atenas. Gente, é população também. Eles pegaram as alturas de todo mundo. Não falou média, não falou amostra, não falou que foi obtida através de população, então é uma população. Número 7. Observe os dados a seguir. Não falou que é amostra. Então significa que é uma população também. Certo? Você vai ter que me falar, sim, que eu não entendi muito bem, não. Sou muito sincera. Então vamos lá. Tchau. Quando eu pedir amostra, eu vou fazer com desvio normal, certo? A variância, né? Variância, isso. Sim. Quando for população, vai ser a forma de N-1. É o contrário. Aqui, Tá. É o contrário. Quando é população, o exercício está lá. Eu tenho 2 tipos de exercício, certo? Vou fazer um gráfico aqui para todo mundo entender. No exercício eu tenho os dados. Então, o exercício está aqui, E eu tenho os dados aqui qualquer, né? Aí tem lá 10, 12, 15, 17, 20. Beleza. Então, eu tenho um conjunto de dados aqui. Só de olhar os elementos, eu não posso afirmar se isso aqui é um conjunto, se é uma população, uma amostra. Certo? Pode ser uma população de 5 elementos, ou pode ser uma amostra de 5 elementos de uma população de 1000 elementos. Né? Eu não tenho como afirmar. Então, o título vai me contar. O que o título vai me contar? Os 2 caminhos, Primeiro caminho, o título fala assim, amostra. Ou o título fala assim, amostragem. Ou o título fala assim, obtido de uma população. Isso significa que tudo isso aqui é o quê? É uma amostra. Qual que é a fórmula para a amostra de variância? Variância é igual a somatória de todos os desvios ao quadrado sobre n menos 1. Atenção, n menos 1. Deixa eu só subir aqui. Matheus. Oi. Só discordando de você, eu acho que na questão 3, a questão da variância, na verdade, ela não explicaria a fórmula de amostra, não. Até porque, se fizer isso, o valor não vai estar coerente com as alternativas que a gente tem para marcar. Entendi. Nesse caso, é erro do livro, certo? Porque se ele falou que é obtida a partir da amostra, não é uma... Desculpa, se ele falou que é obtida a partir da população, não é uma população. Né? Eu não obtenho uma população da população. O que eu obtenho da população é uma amostra. Então, realmente, se isso aqui tivesse em um concurso público, né, ou em uma prova aí, e eu estivesse lendo obtida a partir de uma população, obviamente isso é uma amostra. Né? O que a gente obtém da população é uma amostra. Então, você está falando que não tem alternativa para usar essa forma da variância de amostra, né? Sim. Até Entendi. Se a gente usar a fórmula da população, a gente bate o resultado líquido a 18,63. Entendi. Agora, se usar a fórmula da amostra, vai chegar a 21, alguns quebrados. Então, não seria coerente.
Entendi. Esse tipo de questão aqui, provavelmente em um concurso público ou em uma prova de vestibular, enfim, Enem, essa questão seria invalidada. Certo? Por quê? Essa questão, ela te faz uma sugestão de que é uma amostra, óbvia, uma sugestão clara que é uma amostra, porém, na alternativa, ela te pede para calcular com a fórmula da população. Na minha prova, eu vou deixar bem claro, gente, é amostra, é população. Então, se eu colocar lá assim, ó, da amostra, qual fórmula que eu vou usar? Essa do N-1. Agora, se eu colocar lá assim, ó, conjunto de dados, aí é o segundo caminho. Conjunto de dados. População. Quer dizer a mesma coisa. Conjunto de dados e população é o quê? População. E a fórmula de população é a mesma coisa, exceto por o -1 embaixo. Certo? Então, ó, isso aí eu tenho como um erro do livro. Certo? Porque ele está deixando claro que para a gente é uma amostragem. Só que na alternativa, se você calcular pela amostragem, é isso que o Kaique falou aí. Se você calcular pela amostragem, você vai chegar, não vai chegar em um resultado que tem nas alternativas. Então, isso aqui realmente foi um erro do livro. Ok? Gente, alguém não entendeu essa questão entre amostra e população? Nas questões da prova, eu vou deixar bem claro. Vou colocar lá, ó. Na amostra a seguir, calcule o desvio padrão. Na população a seguir, calcule o desvio padrão. Ou, no conjunto de dados a seguir, calcule a população. Falou conjunto de dados, falou população, amostra. Amostra, amostragem obtido através de uma população, amostra. Beleza? Gente, mais algum? Dá para fazer aqui rapidinho. Quer que eu faça esse 3 ou esse 2? Deixa eu fazer esse 3 aqui, que eu acho que muita gente ficou em dúvida nessa 3. Certo? Vou ignorar essas alternativas. Vou fazer por amostragem. Esquece a alternativa. Então, vamos lá. Vou fazer rapidinho essa aí. E é aqui que está o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Eu tenho aqui 4 termos. Beleza? Quais são eles? Deixa eu só colocar aqui para compartilhar isso aqui, ó. Isso. Então, ó, eu tenho 4 termos. Sendo eles. Questão 3, hein, gente? Eu tenho um conjunto de termos aqui, ó. Vou chamar de A. Não interessa o nome que eu dei. Y, 20, 40 e 60. Certo? E ele está me falando que a média de A aqui, no caso, ela vai ser quanto? 33. Né? Qual que é a fórmula de média? É o somatório de todos os termos dividido por N. Isso. Então, ó, somatório de todos os termos é Y mais 20 mais 40 mais 60. Meu N é 4. Isso. Certo? Então, eu tenho que a média é igual a 120 mais Dividido Y por 4. sobre 4. A média aqui, gente, ó. Vou substituir. Correto? Então, ó, 33 é igual a 120 mais Y dividido por 4. O 4 está dividindo aqui, ó. Vou passar para lá como? Multiplicando. Então, ó, 33 vezes 4 é igual a 120 mais Y. Ok? 33 vezes 4 vai dar 132, né? 132.
é igual a 120 mais y. Vou inverter aqui, ó. Simplesmente vou inverter, ó. 120 mais y é igual a 32, 132. Posso fazer isso, né, gente? Joguei esse termo para cá, joguei esse termo para cá. O 120 está do lado de cá, o quê? Somando. Vou passar ele para cá, o quê? Subtraindo. Então, ó, o y vai ser igual a 132 menos 120. Então, meu y é igual ao quê? 12. Acabei de achar aí, ó, o valor do meu y. 12. Então, tem um conjunto de dados. Meu conjunto de dados que eu chamei de A, na verdade, ele é 12, 20, 40 e 60. Certo? E a partir daqui, eu tenho condições de fazer o restante da questão. Que é o quê? Os desvios. Vamos fazer os desvios, ó. Primeira coisa que a gente faz sempre, a média, né? Já está em rol, então não tem necessidade de fazer rol. Porém, a média já foi me dada, né? Eu não preciso da média. A média já está aqui, ó. Né? Se a média já está aqui, e ele me deu que é igual a 33, eu consigo fazer os desvios. Ó, vou colocar aqui, ó, desvios. Do primeiro termo, 33 menos 12. Aliás, 12 menos 33, né? Dá menos 11. 20 menos 33. Que menos 11? Menos 23. Menos 21, desculpa. Menos 21. Aqui vai dar menos 13. Aqui vai dar 7. E aqui vai dar 27. Tem aqui os meus 4 desvios, ó. Certo? E aí, eu consigo calcular agora a minha variância. E é aqui que entra a dúvida, né? Eu vou considerar, como eu disse, no enunciado, deixa claro para mim que é uma amostra. Então, eu vou fazer através da fórmula da amostra. Uma variância de amostra é o quê? A soma dos desvios ao quadrado dividido por n menos 1. Só colocar na câmera aqui para ver essa folha. Beleza. Essa aqui é a minha variância. Então, ó, soma dos desvios ao quadrado. Primeiro desvio ao quadrado. Menos 21 ao quadrado mais menos 13 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais 27 ao quadrado. Sobre n é 4, né? 4 menos 1. Então, a minha variância de x, né? Ele é 21 ao quadrado. 441. 441. 13, 169. Isso. 7. 49. E 27. 729. Dividido por 4 menos 1, 3. Então, a minha variância vai ser a somatória disso tudo, ó. 441 mais 169 mais 49 mais 729 dividido por 3. Vai dar aí 462,67. Cheguei aqui na minha variância. Gente, o exercício de vocês provavelmente é diferente, porque vocês consideraram o cálculo na fórmula de população. Então, não vai ter esse n-1. Ó. Então, daqui para frente vai dar diferente do exercício de vocês. Mas eu quero fazer assim para quê? Para demonstrar para vocês como que faz, principalmente quando é uma amostragem. Então, ó, calculamos a nossa variância, né? De posse da variância, aí fica tudo mais fácil, né? Por quê? Para eu calcular o desvio padrão, basta eu tirar a raiz quadrada da minha variância, né? Minha variância tinha dado 462,67, ó. Daqui para frente, tanto faz se é a amostra ou se é a população. Então, minha variância deu 462,67. Para eu calcular o desvio padrão, vou tirar a raiz quadrada de 462,67.
21,51. 21,51. Calculei aqui meu desvio padrão. E aí, para eu calcular o meu CV, né, ou meu coeficiente de variação, também é muito simples. Por quê? É só eu dividir pela média, correto? Então, meu CV é igual ao DP dividido pela média. Nossa média, para quem lembra, é 33. Então, vai me dar aí um CV de 0,652. Quando eu multiplico aqui por 100, eu tenho meu CV em porcentagem, né? Então, meu coeficiente de variação é o quê? 65,2%. Calculei tudo. Acho que eu nem tinha pedido isso, né? Eu tinha pedido aí só o desvio padrão. Então, realmente, ó, não tem essa alternativa de 21,51. Significa que o livro considerou que isso aí era uma população, né? Sendo uma população, iria mudar isso aqui, ó. Iria mudar esse n-1, ó. Então, aqui eu não dividiria por 3. Eu dividiria por 4, né? Então, vou ter aí, ó, 441 mais 169, mais 49, mais 729, dividido por 4. Então, ó, esse aqui é se eu considerasse que é uma amostra. A variância por população, ela daria 347, redondo. De população. Portanto, meu DP daria raiz de 347, 18,63, que é a alternativa C. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Deu nossa hora. Ó, lembrando, aula que vem, prova. Como que vai ser a prova, Matheus? A prova vai ser exatamente às 19 horas. Então, todo mundo, vão marcar aí na agenda, vão falar com o patrão, vão falar com a mãe, vão falar com o pai, que você precisa do computador às 19 horas da quarta-feira que vem. Beleza? Porque eu vou entregar a prova para vocês às 19 horas e vocês vão ter que me entregar a prova até às 22 horas. Eu não vou aceitar a prova após as 22 horas. É como se você estivesse dentro da sala de aula. Certo? Você vai fazer a prova como se estivesse dentro da sala de aula, normalmente. Então, você tem um compromisso de 19 às 22 horas. É mais do que suficiente esse tempo para vocês fazerem a prova, beleza? E nos vemos lá. Não entregou até as 22 horas? Vou contar como falta, ausência. Vocês vão ter que fazer segunda chamada. Lembrando que a segunda chamada é a matéria toda, inclusive a matéria que eu dei hoje. Então, é uma prova bem mais complicada. Então, façam a prova às 19 horas da semana que vem, dia 17 de junho. Combinado? Então, é isso aí, gente. Sim. Deixa eu te pedir uma coisa. Manda lá no grupo, para mim, por favor, ou para mim, não sei, enfim, a fórmula certinha, que eu fiquei um pouco na dúvida da fórmula da amostra e da população, do conjunto. Você pode mandar para mim, por favor? Você quer aquela... Eu vou te mandar a foto que eu fiz aqui, o diagrama. Pode, porque aí eu vou estudar esses dias para poder me frisar mais. Ó, vou mandar nos 3 grupos a foto do diagrama, beleza? Beleza, então. Ô, Matheus, eu entrei depois, né? Você falou que estatística vai cair na prova que você ensinou hoje? Estatística não é... É estatística diferencial, probabilidade. Ah, tá. Não vai cair na prova. Nessa prova, não. Ah, Nessa sim. prova, não. Eu entendi que ia cair. Não. Na segunda chamada, quem fizer a segunda chamada aí, a prova vai estar mais complicada. Como sempre, né, gente? Quem faz a segunda chamada tem mais tempo de estudar. Então, ó, não deixe de fazer a prova semana que vem. Façam a prova.
Certo? Estou mandando aí em todos os grupos, ó, o diagrama aí entre amostra, né, e população para calcular a variância. Certo? Beleza, Pessoal, obrigada. então, vou ficar por aqui. Boa noite a todos e até a semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Boa noite.